ótica, vocês que decidem. Qual que é a tendência que vai cair isso, né? Cara, olha só, se tu for pegar as provas da CAF, vai ter basicamente uma de cada tipo, né? Vai ter uma de estática de ponto material no corpo extenso, vai ter um item que envolve cinemática básica, pode até ser um lançamento oblíquo, como já aconteceu, mas já aconteceu no começo do ano, não sei se aconteça de novo. Sim, sim, perfeito, fazer uma revisão bem legal de cinemática. Vai ter uma questão que envolve calorimetria, uma questão que envolve ótica, uma questão que envolve física moderna, ou seja, ela é bem picada, a matéria, né? Bem picada. É por isso que é importante a gente escolher algum tópico de repente que faz mais tempo que a gente não vê, ou que vocês têm mais dificuldade. Vamos começar de repente por cinemática. Cinemática é uma matéria que é interessante a gente fazer uma revisão bem completa. Cinemática. A cinemática, cujo pai é o Galileu Galilei, a gente começa a cinemática falando de alguns conceitos básicos. Conceitos básicos. O aluno, para poder matar questões de cinemática, ele tem que saber o que é referencial, ele tem que saber o que é posição, ele tem que saber o que é movimento e repouso, trajetória, ponto material e corpo extenso. Para começo de conversa, essa ideia. Referencial, o ponto escolhido para medir a posição dos objetos. Posição, a distância de um objeto até o referencial. Estar em movimento é quando o tempo passa e a posição muda. Estar em repouso é quando o tempo passa e a posição não muda. Como posição depende do referencial, então posição já é relativa. E como movimento e repouso dependem da posição, movimento e repouso também são coisas relativas. O que é trajetória? É o conjunto de pontos por onde um objeto passou, é o conjunto de todas as posições. Trajetória também é relativa, porque depende da posição e posição depende do referencial. Ponto material e corpo extenso. Ponto material é o nome que se dá ao objeto cujas dimensões são desprezíveis de determinado fenômeno. Corpo extenso é o nome que se dá a um objeto cujas dimensões não são desprezíveis em relação a determinado fenômeno. Ah, entendi, professor, ponto material é quando é pequeno, corpo extenso é quando é grande. Não. Uma bactéria pode ser um ponto material ou um corpo extenso. Um planeta pode ser um ponto material ou um corpo extenso. Depende do fenômeno que nós estamos estudando. Se nós, por exemplo, formos estudar o orbitar do planeta Terra em torno do Sol, o diâmetro do planeta Terra, que são 13 mil quilômetros, é desprezível. E aí o próprio planeta vira um ponto material. Se nós formos estudar as organelas dentro de uma bactéria será um corpo extenso. Então tu vê que não é o tamanho que importa, e sim a situação na qual o corpo está envolvido. Depois de a gente revisar os conceitos básicos de cinemática, a primeira ideia importante que nos surge é a ideia de velocidade média. Mas cuidado, meus amigos, velocidade é uma grandeza vetorial. A velocidade média seria o deslocamento dividido pelo tempo. E deslocamento é o vetor em linha reta do ponto de partida ao ponto de chegada. E trabalhar com velocidade vetorial é uma coisa muito complicada. Vetor é uma coisa que pode dar muito dor de cabeça. Por isso que no ensino médio a gente altera a ideia de velocidade e chama a ideia de velocidade escalar média. Quando a gente vai calcular a velocidade escalar média, já estou mostrando que eu ignorei o caráter vetorial. Aí já é o deslocamento escalar. E esse deslocamento escalar é a posição final menos a posição inicial, diferente do deslocamento, que é o vetor posição final menos o vetor posição inicial. Então cuidado, velocidade é uma grandeza vetorial, desde que eu não use a palavra escalar. Só que velocidade não é tudo nessa vida, né? Porque as coisas mudam de velocidade. Dizem que Galileu Galilei, usando o coração como relógio, inventou essa ideia. Olhando os cabritinhos caminhar entre os bosques de uma árvore. Ele percebia, lá vem os cabritinhos no final de tarde. E ele percebia que o coração dele, quando ele respirava calmamente, batia sempre no mesmo ritmo. E um dia ele contou 3 batidas de coração para um grupo de cabritinhos sair de uma árvore e chegar até a próxima árvore.
e mais 3 batidas de coração, o grupo já tinha chegado na próxima árvore. E ele percebia que a cada 3 batidas de coração, o grupo chegava na próxima árvore. Ele então vendou os olhos e, contando 9 batidas de coração, pensou: agora as cabritinhas devem estar 3 árvores para frente. E ele, ao perceber isso, percebeu que ele era vidente, que ele previa o futuro. Que ele, com raciocínio matemático, conseguia prever o futuro. Foi assim, nos bosques de 1600, que Galileu Galilei inventou a ideia de velocidade usando o coração como relógio. Hoje essa ideia já está, mais moderninha, uma roupagem um pouco mais bonitinha. Se os objetos se mantivessem com velocidade constante, eu poderia trocar o ΔS por S menos S0 e o ΔT por T menos T0. Eu posso sempre zerar o cronômetro antes de observar um fenômeno. Está dividindo, passa multiplicando, menos passa mais. Surge a equação horária da posição para movimento uniforme. Agora eu fico imaginando o Galileu dando essa aula para os alunos, no bosque, no mesmo bosque. E um aluno do mal chega e joga uma pedra nas cabritinhas enquanto o mestre está com os olhos vendados. E as cabritinhas correm. E quando o mestre tira a venda, ele fica embasbacado na frente dos alunos, tendo errado a sua previsão. O mestre deve ter percebido que ele precisava de uma outra grandeza física para medir a mudança da velocidade. Surgiu a ideia de aceleração média. A aceleração, meus amigos, é uma grandeza vetorial que mede a mudança do vetor velocidade com o passar do tempo. Só que trabalhar com vetores dá dor de cabeça. Por isso que no ensino médio a gente considera que a gente conhece a trajetória por onde o corpo se desloca e chama a aceleração de aceleração escalar média. Quando a gente chama a aceleração de escalar, a gente está ignorando o caráter vetorial. E aí, na verdade, esse ΔV não é mais o vetor velocidade final menos o vetor velocidade inicial. Esse ΔV é só o valor da velocidade no fim menos o valor da velocidade no início. Se nós substituirmos ΔV por V menos V0 e ΔT por T menos T0, isolando, chamando T0 de zero, está dividindo, passa multiplicando, menos passa mais, surge a equação horária da velocidade. Essa equação é muito importante a gente reconhecer ela. Equação horária da velocidade. Equação horária da velocidade. Essa aqui é a chamada de equação horária da posição, só que apenas para movimento uniforme, tá, gente? Equação horária da posição para movimento uniforme. Esta equação vira lixo se o movimento não for uniforme, se a velocidade não for constante. Então tu vê, toda a cinemática começa com duas definições, velocidade média e aceleração média, que são grandezas vetoriais. Só que se eu considero que eu conheço a trajetória pela qual o corpo vai passear, o caminho dele, aí não faz sentido estar se preocupando com o vetor. Aí eu posso transformar a velocidade média e a aceleração média em grandezas escalares, que é muito mais fácil de trabalhar, porque não precisa dar seta, não precisa decompor, fica tudo mais gostoso. Agora um detalhe. Quando Galileu Galilei quis descobrir a posição de um móvel que muda de velocidade, ele deve ter uma sacada boa. Porque, meus amigos, como eu disse a vocês, essa fórmula vira lixo se o movimento não for uniforme. Se o corpo tem aceleração, a fórmula anterior vira lixo. Galileu Galilei teve que ter uma sacada muito interessante. Ele percebeu que ao fazer o gráfico da velocidade versus tempo, imagine vocês um carro com uma velocidade de 10 metros por segundo, que fica nessa situação por 5 segundos. Que distância esse cara andou? 10 metros por segundo durante 5 segundos.
50 metros. Lógico. Se nós calcularmos essa área, o que é a área de um retângulo? É base vezes altura. 10 vezes 5, 50. O mesmo resultado que eu obteria se eu tivesse usado a ideia de velocidade média. Velocidade é 10, a distância que ele andou eu quero saber, o tempo é 5, está dividido, passa multiplicando, ele andou 50 metros. Quando Galileu Galilei percebeu essa coincidência, ele matou a charada. Ele descobriu uma propriedade do gráfico V versus T. Qual é a propriedade do gráfico velocidade versus tempo que é a mais importante que vamos exigir sem dúvida nenhuma? Que a área do gráfico representa o quanto o sujeito andou. Aí ele teve uma sacada, o Galileu Galilei. Ele pensou, caramba, aquela cabritinha que o aluno maligno jogou a pedra e saiu correndo que nem uma lunática. Eu já sei como é que eu vou descobrir o quanto aquela cabritinha andou. Mesmo com a velocidade dela mudando. Se eu fizer um gráfico da velocidade versus tempo, mesmo que a cabritinha esteja aumentando de velocidade, desde que ela aumente de velocidade linearmente, se ela saiu de uma velocidade V0 e chegou numa nova velocidade V, se ela foi aumentando de velocidade linearmente, se eu calculo esta área, eu obtenho a distância que ela andou. A distância que ela andou é igual à área. A área de um trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Ao calcular a área desse trapézio e ao isolar a velocidade numa equação e substituir na outra, eu vou obter a famosa equação da posição para movimento uniformemente variado. Delta S a S menos S0. Esse algebrismo geralmente eu faço, tá? Eu faço essa deduçãozinha porque o ITA já pediu essas questões, né? Deduza a equação horária da posição para movimento uniformemente variado. Então como é que se deduz? Se esboça o gráfico velocidade versus tempo de forma linear, crescente, calcula-se a área do trapézio e substitui no lugar do V, V0 mais A vezes T. Algebrismo bobo, surge a equação horária da posição para movimento uniformemente variado. Equação horária da posição para movimento uniformemente variado. Quer dizer que a equação anterior morreu. Porque esta equação é a que vai ser fornecida se for, e ela já inclui a outra dentro dela. Porque o que é movimento uniforme? É aceleração zero. Bota zero no lugar da aceleração para tu ver. Ó, surge a outra equação. Ó. Então essa equação é mais poderosa. Inclui a anterior, que derivava da fórmula da velocidade média. Galileu Galilei teve um aluno muito especial, chamado Torricelli. Sim, Torricelli era aluno de Galileu, estava no bosque escutando o mestre falar sobre as cabritinhas que caminhavam com uma velocidade constante. O mestre Galileu Galilei mostrou para os alunos como é que se chegava nessa conclusão de que a velocidade final de um objeto era a velocidade inicial, somada ao produto da aceleração vezes tempo. Essas equações eram como frases, eram como poemas, não existia o sinal de igual, o sinal de mais ou de vezes, são sinais modernos. O sinal de igual, o sinal de mais vezes, são sinais que apareceram, né, posteriormente. A imprensa, inclusive, né, inventada por Gutenberg. Claro, a imprensa ocidental, né, porque os chineses eles já imprimiam coisas com técnicas diferenciadas há milhares de anos. É importante lembrar disso, que a nossa ciência ocidental ela é desconectada da oriental em alguns aspectos, e aí, às vezes, a gente tem a sensação de que a gente criou alguma coisa que, na verdade, foi criada muito anteriormente. Por exemplo, o
fato de imprimir coisas, né? Os chineses já imprimiam coisas há milênios antes de Gutenberg inventar a prensa. Como eu estava te dizendo, quando o mestre Galileu desenvolveu para os alunos a equação horária da posição e a equação horária da velocidade, ele o fez de forma escrita, de forma fraseada. Para obtermos a posição final de um objeto, basta pegarmos a posição original, somarmos com o produto da velocidade pelo tempo e somarmos com o produto da aceleração pelo tempo ao quadrado dividido por 2. Na verdade, ele não falava de tempo ao quadrado, ele falava de multiplicar o tempo por ele mesmo. A ideia de elevar ao quadrado é uma ideia que é só posterior a Kepler. Kepler foi o cara que começou a elevar ao quadrado e elevar ao cubo na física. Eu fico imaginando, se hoje é um pouco chato entender isso, imagina se fosse tudo fraseado, vira um inferno. E tu imagina a genialidade de Torricelli. Torricelli, então, tendo visto o mestre desenvolver as duas equações que eu acabei de te comentar, percebeu que nas equações desenvolvidas pelo mestre Galileu, ambas tinham o tempo. Só que tempo em 1600 é difícil de medir, tanto que o Galilei usava o coração como relógio. O aluno de Galilei, o aluno prodígio, Torricelli, percebeu que se ele fizesse um algebrismo entre as duas equações que o mestre fabricou, ele poderia criar uma equação nova. E como o tempo era difícil de ser medido na época, ele pensou, vou me livrar do tempo. Isola o tempo numa, substitui na outra. Faz um breve algebrismo e surge a equação de Torricelli. A equação de Torricelli é a equação que nos permite relacionar aceleração e distância percorrida com o valor da velocidade antes e depois. Equação de Torricelli, o que ela tem de especial? Ou melhor, o que ela não tem em especial? O tempo. Problemas de cinemática que não envolvem o tempo, uma das saídas é chamar o Torricelli para te ajudar. Equação de Torricelli. Eu fico me perguntando, né, cara? Não é a troco de nada que os caras são genial. O pai do Galileu Galilei, Vincenzo Galilei, era músico e foi um dos primeiros seres humanos a escrever uma música para uma pessoa cantar com uma única voz. Logo depois do Vincenzo Galilei fazer isso, surgiram as primeiras óperas em 1600. Tu vê, né, cara, ele já estava num ambiente privilegiado, Galileu Galilei não foi parido por uma pessoa qualquer e brotou um cérebro inteligente que saiu descobrindo coisas, não. Era de uma família extremamente aculturada, extremamente estudiosa, pai músico, e músico inovador, músico que se permite fazer coisas que antes não foram feitas. Claro que Galileu Galilei, embebido nesse ambiente de cultura e de saber e de descobrir, né, nasce um ser humano diferenciado. E tu imagina, né? Passa-se conhecimento para um cara que não era da família dele, mas era aluno, e nasce mais um gênio que vai medir a pressão atmosférica, vai projetar bombas d'água, vai fazer uma série de outros desenvolvimentos muito importantes do ponto de vista da física. Tu vê, né, cara? Se nós fôssemos resumir a nossa aula de cinemática, a gente resumiria a aula em saber utilizar a equação horária da posição para movimento uniformemente variado, a equação horária da velocidade e a equação de Torricelli. Para melhorarmos ainda mais a nossa revisão, só se nós aplicarmos essas ideias, por exemplo, em lançamento oblíquo, que é o ponto alto da cinemática nessa parte, né? É o que nós faremos agora. Vamos dar uma revisadinha em lançamento oblíquo. E quando tem tipo aqueles exercícios assim, um carro está vindo a 120 km por hora, outro não entende, por exemplo. Em quanto tempo eles vão? Perfeito. Vamos fazer um exemplo, antes de falar do lançamento oblíquo, vamos fazer um exemplo de encontro de móveis. Não me lembro mais fácil. Caiu na cara agora. Perfeito. Não, mas a tua colocação foi ótima. Então, olha só, exemplo. Encontro de móveis.
assim, uma questão bem legal de encontro de imóveis, eu acho que seria algo assim, ó. Um carro está parado no semáforo e exatamente no momento em que acende a luz verde, passa uma moto pelo lado do carro, com velocidade constante, aquilo ali é uma moto. O carro ele estava parado no semáforo e quando ele parte com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Enquanto a moto tinha uma velocidade constante de 20 metros por segundo. A pergunta é, depois de quanto tempo o carro se mantendo nesta aceleração encontra a moto? E pergunto mais, que distância carro e moto percorreram até esse encontro? Então o cara perguntaria na letra A quanto tempo demorou esse encontro e qual foi a distância que esses móveis percorreram até se encontrar. Toda questão de encontro de móveis tem um modus operandi aí para a gente matar a questão. A primeira coisa é pegar os objetos que se envolvem nesse encontro e montar a equação horária da posição, tanto para um quanto para outro. E a equação horária da posição é uma só. Nós podemos dizer que o semáforo onde carro e moto partiram tinha posição inicial 0. O carro tinha velocidade 0, já que estava esperando o semáforo abrir. Mas ele tinha uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Substituindo na equação, a equação era da posição para o carro, ficou bem bonita, ó. Apenas p ao quadrado. Já a moto, o nosso cronômetro começou a rodar quando ela passou pelo semáforo, posição 0, só que ela já tinha uma velocidade de 20, já que ela veio de trás e continuava embalada. O cara percebeu, né, que o semáforo abriria, então ele nem freou a moto. Só que como a moto tem velocidade constante, a aceleração dela é nula e o aluno ele deveria perceber isso no enunciado. A equação horária da posição para a moto também ficou bem bonitinha, ó, 20 vezes t. E o que vai acontecer na hora do encontro? Na hora do encontro, a posição do carro e a posição da moto são as mesmas. Então toda equação de encontro de móveis é assim. Monta a equação horária para cada objeto e depois que tu montou a equação horária, tu iguala as posições desses objetos. A posição do carro é igual à posição da moto. Por que a aceleração da moto é nula? Porque no enunciado ele falou que ela estava com velocidade constante de 20. Isso. Se ele falou que a velocidade é constante, a gente conclui que a aceleração é 0, já que a aceleração é a variação da velocidade com o passar do tempo. Posição do carro, t ao quadrado. Posição da moto, 20 vezes t. Eu posso dividir ambos os lados da equação por t, já que o t não pode ser 0, né? Corta, fica t igual a 20 segundos. 20 segundos depois, eles se encontram. E se eu quiser saber quanto que o carro ou a moto andou, eu tanto posso jogar esse 20 na equação horária da posição do carro, 20 vezes 20, 400, ou posso jogar na equação horária da moto, 20 vezes 20, 400. Então, carro e moto andaram 400 metros até se encontrar. Essa questão ficou perigosa justamente por isso, porque um tinha aceleração, o outro não tinha, e o aluno tinha que perceber. Mas tem um outro exemplo que também é perigosinho, é quando os carros vêm um de encontro ao outro, quando os móveis vêm um de encontro ao outro. Olha quais são as sutilezas nesse caso de os caras estarem um indo de encontro ao outro. BR-101, o carro está no quilômetro 300 com uma velocidade de 100 km por hora. O caminhão, olha o caminhão moderno, isso aqui é o que eles carregam, é fumaça. Janela, é muito moderno o design desse caminhão. Carga na janela. Esse caminhão, pois é, cara, é uma coisa incrível, é que a perspectiva está lá do outro lado, inclusive, olha só que incrível. Esse caminhão está no quilômetro 50 desta mesma rodovia e ele vai no
no sentido oposto com uma velocidade de 80 km por hora. A pergunta é, aonde houve a batida fatal entre caminhão e carro? Certo? Aonde as pessoas morreram? Em que quilômetro isso aconteceu? Cara, tomem cuidado, eu perdi tantos amigos com esse tipo de bobeira, cara. Tantos amigos morreram em acidente de trânsito. Cana, balada, poste. Eu perdi alguns, cara. Fica ligado, porque dessa idade é muito perigoso. A gente sai pra balada com um amigo que toma um ou outro ali, não vale a pena, cara. Ó, meu querido, qual é a questão? A questão não mudou nada, cara. Nós vamos pegar o carro, vamos pegar o caminhão e vamos usar a equação na hora da posição. S igual a S0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Como a questão não falou de aceleração, eu tenho que supor que ambos os móveis continuarão com a mesma velocidade. Posição inicial do carro, 300. Velocidade do carro, 100 vezes T. Esta é a equação horária da posição para o carro. Equação horária da posição para o caminhão. Posição inicial, 50 mais velocidade 80 vezes T. Aonde está o erro? Tem um erro, que é o erro que vocês não podem cometer. Tem um erro muito sutil. A velocidade tem que ser negativa. Ah, qual delas? Para lá é que é positivo, não é? Quem é que está indo para lá? O caminhão. Quem é que está indo contra as trajetórias? O carro. É isso que é o perigo, meu querido. Não deixa acontecer. Se os caras têm sentidos opostos, a velocidade tem sinais opostos. E quem define para onde é mais e para onde é menos é a própria quilometragem da estrada. Se fosse 50 aqui, 300 ali, mudaria o sinal. É isso que torna essa questão extremamente perigosa. No ato do encontro, na hora da batida, a posição do caminhão é igual à posição do carro. Então, 300 menos 100 vezes T é igual a 50 mais 80 vezes T. Mais passa menos, 250. Menos passa mais, 180 vezes T. Está multiplicando, passou, dividindo 250 dividido por 180. Isso está em horas, concordam comigo? Isso está em horas. Se eu quiser converter para minutos, bastaria multiplicar por 60. E se eu quisesse passar para segundo, bastaria multiplicar por 3.600. Só vou fazer isso para ficar mais fácil para mim. 3.600 dividido por 180 dá 20. Então deu um tempo de 5.000 segundos. 5.000 segundos. Se pedisse em minuto, 500 dividido por 6, 250 dividido para 3, que dá 83,333 minutos. O que também dá 1 hora e 23 minutos. 0,333, 1/3, né? E 20 segundos. É o tempo que vai demorar para eles se chocarem. Beleza, galerinha? Boas pedidas aí, hein? Então, revisamos um pouquinho de cinemática e vimos questões famosas aí de encontro de móveis. Sejam móveis indo para o mesmo sentido e com aceleração, sejam móveis indo em sentidos opostos e sem aceleração. Se tivesse aceleração não ia mudar grandes coisas, ia ter um AT ao quadrado sobre 2 e a equação final seria uma equação de segundo grau. Talvez tivesse que usar máscara, né, o som de produto para matar a charada. Para ficar melhor a nossa revisão, só de aproveitar esses últimos 3 minutos para pelo menos mostrar o que faríamos no lançamento oblíquo. Lançamento oblíquo é uma das partes que dá dor de cabeça aí em cinemática. Vamos revisar 2 detalhes para que na parte da tarde a gente possa continuar a nossa revisão com a matéria que mais deixa vocês desconfortáveis de preferência.
fazer um lançamento oblíquo, meus amigos, o segredo não é tão terrível. Tu pega a velocidade com que a coisa foi arremessada, o V0 dela, e tu tem que saber com que ângulo que ela foi arremessada, com a horizontal ou com a vertical. Tu só tem que lembrar, meu caro, de decompor o V0 no eixo X e o V0 no eixo Y. E não se esqueçam, o V0x vai ter um valor constante do início ao fim. O V0y sim vai sendo reduzido e lá no ponto mais alto o Vy é 0, mas o Vx continua o mesmo. Portanto, meus caros, basta no lançamento oblíquo tu usar a equação horária da velocidade no eixo y para descobrir através do V0y quanto tempo o cara demora para subir. O tempo de subida vai ser sempre o V0y dividido pela gravidade. E qual é o tempo total que a coisa fica no ar? É 2 vezes o tempo de subida, porque o tempo de subida é o mesmo tempo de descida. E aí, se tu quiser calcular o quanto o cara fez de alcance, basta lembrar que no eixo X a velocidade é constante, está dividido, pega o V0x que tu decompôs e multiplica pelo tempo total. Pronto, tu já tem um alcance. Se quisesse calcular a altura máxima que atingiu, usa a equação horária da posição no eixo y, ignorando a velocidade x. Na próxima aula a gente mostra na prática como é que se resolve questões de lançamento oblíquo. Muito obrigado pela paciência e pela atenção e pela dica de fazer uma boa revisão aí. Valeu, galerinha. Valeu. Puxa.